Para quem ainda não assistiu nenhuma das apresentações anteriores, eu sou Ítalo Prota de Sá e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre a emissão de metano na pecuária. Antes da gente começar a falar do tema propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito estufa, principalmente algumas características que eles têm. Os gases do efeito estufa e o efeito estufa, nós vamos conviver com ele até o fim dos tempos. Com eles, não tem jeito. Por quê? Porque os gases que formam, os 4 gases importantes do efeito estufa, eles são simplesmente combinações de alguns elementos abundantes na natureza e indispensáveis à vida de qualquer ser aqui na Terra ou qualquer planta, que são o carbono, que todo mundo sabe que tem em tudo que é coisa, o hidrogênio, que é outro que tem em tudo, inclusive no ar e na água, o nitrogênio, que é outro elemento fundamental para as plantas, para as proteínas, para a fotossíntese, etc. E, finalmente, me enrolei, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Esses 4 elementos, eles têm em tudo que tem aqui na Terra. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, alguma pouquinho dessas coisas aí tem. E segundo, porque a natureza, ela produz esses gases, principalmente os 3 que são 90% do problema, que são o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, que são combinações desses 4 elementos. A natureza produz isso aos montes, em várias coisas que a gente não tem como, pelo menos com a tecnologia de hoje, interferir. Por exemplo, o gás carbônico ele é emitido pelo ciclo do carbono na Terra. Então, quando as plantas crescem, quando as plantas respiram, quando os animais morrem, etc., etc., o gás carbônico é produzido. Isso aí nós não vamos conseguir mexer muito cedo. O metano é pior. Na minha opinião, o metano vai ser o gás problema do efeito estufa. A partir de uns 20, 30 anos, ele vai superar o gás carbônico. Por quê? Porque o metano, na natureza, ele é muito produzido. Ele é produzido em todos os pântanos, em todas as áreas alagadas, e a Terra tem isso de monte. Por exemplo, o Pantanal Mato-Grossense, a área alagável lá da Amazônia, que é tão bonito, os igapós, igarapés, não sei o quê, aquilo tudo é uma fábrica de metano. Além disso, as represas, sejam elas naturais ou artificiais, também têm uma produção muito grande de metano. Então, a energia elétrica gerada por hidroelétricas, os açudes para a gente ter água para o gado, as represas para a gente ter água para as cidades beberem, todas elas são produtores de metano, natural ou até artificial, se nós fizermos uma represa, mas no fim não muda nada. A mesma coisa vale para o óxido nitroso, que é N2O. Veja que tem o NO, que são daqueles 4 elementos que nós falamos. Esse óxido nitroso ele também é produzido naturalmente pelas fezes dos animais, pela urina, por queima de algumas coisinhas na floresta. Sem que o homem faça nada, o óxido nitroso já vai ser produzido. Então, você veja que esses 3 gases, se a gente não fizer nada, eles vão ser produzidos e vão estar indo lá para cima. Então, se a gente cortar todas as fontes antrópicas, ainda vai ter esse pouquinho aí, não sei como que isso vai se acumular lá, se vai gerar problema ou se não vai. Fora isso, tem as atividades chamadas antrópicas, que são uma maneira chique de dizer atividades praticadas pelo homem. E quais são as atividades que mais poluem do ponto de vista de gases do efeito estufa? A primeira, que é campeã, é a queima de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis foram fixados lá no solo, no subsolo, para baixo do mar, etc., durante bilhões de anos. E nos últimos 200, nós estamos tirando tudo isso para debaixo e queimando. Mas ninguém queima isso por prazer. Vamos queimar combustível? Vamos. Não. A gente queima combustíveis fósseis por 2 razões básicas. Primeira, maior de todas, é a geração de energia elétrica. Quase metade da energia elétrica do mundo vem da queima de carvão mineral, petróleo
e gás natural. Alguns países é muito mais que a metade, outro é menos que a metade, como o caso do Brasil. O Brasil, a queima de combustíveis fósseis é pequena para a geração de eletricidade, porque nós temos muita hidroelétrica, que gera o problema do metano, mas não gera o do gás carbônico. A segunda grande utilização dos combustíveis fósseis é o transporte. Praticamente o transporte do mundo, automóvel, caminhão, navio, avião, não sei o quê, todo é feito à base de derivados de combustíveis fósseis, no caso, derivado de petróleo. Então, os nossos carros, nossos navios, nossos aviões, todos eles queimam gasolina, óleo diesel, óleo combustível, querosene, etc. Olhando essas duas coisas que o combustível fóssil produz, você já vê que é muito difícil a gente melhorar muito isso aí. A energia elétrica, se a gente cortar, nós voltamos à idade da pedra, porque toda a nossa vida está sentada em cima da energia elétrica. Sem energia elétrica, a gente não tem luz de noite, a gente não tem televisão, geladeira, ar-condicionado, ventilador, água encanada, todos os confortos da vida moderna dependem diretamente da energia elétrica que chega da rua. De outro lado, como a queima de petróleo, dos derivados do petróleo, é para a geração do transporte. A nossa vida sem transporte hoje é inconcebível, porque as comidas, os alimentos, as roupas, os bens, etc., todos eles chegam na nossa casa ou perto, a gente vai comprar no mercado, por meios de transporte variados. E nós também, para trabalhar, para viajar, para tirar férias, para curtir, para conhecer lugar novo, não sei o quê, o transporte para nós é indispensável. Então, a parte do gás carbônico, que é a mais pesada do efeito estufa, ela vai ser muito difícil da gente reduzir significativamente no curto prazo. É claro que no médio prazo, no longo prazo, nós podemos reduzir como? Genericamente substituindo as fontes de energia por outras menos poluentes. Nós temos alternativas boas hoje, como a energia eólica, que é a dos ventos, e a energia solar e a energia atômica. E vamos descobrir outras formas. Já tem gente estudando aí hidrogênio, outras coisas. Porém, no curto prazo, essas fontes não substituem 100% daqui. E no longo também não. Porque a eólica é uma maravilha, mas só funciona quando tem vento. A solar é uma maravilha, mas só funciona quando tem sol. Então, tem regiões, tem locais, tem cidades, tem horas que o vento para e tem horas que o sol não está aí para gerar energia elétrica. Então, sempre nós vamos ter que ter outras alternativas para ir mudando. Quando tem sol, usa solar. Quando tem vento, usa eólica. Quando não tem nada, usa a energia de outras fontes. Então, aí vai ser complicado. De outras fontes, o gás carbônico vem pouco. Algumas atividades industriais também emitem um pouco de gás carbônico, mas o que interessa mesmo são os combustíveis fósseis. Muito bem. O segundo gás, que representa entre 15% e 18% do abacaxi, é o metano. O metano é o pior de todos, porque apesar dele ser o segundo, o gás carbônico é responsável por 60%, 70% do problema, o metano é só 17, 18, mas primeiro, o metano tende a crescer. Os cientistas já estão assustados porque o metano está aumentando muito mais do que o esperado. E não estão conseguindo explicar muito bem esse aumento. Mas no que a gente já sabe, no que eu já sei, porque os cientistas me falaram, porque eu estudei o que eles falaram, o metano tem umas fontes que são do peru. Primeiro é o pântano. Os pântanos do mundo têm uma área gigantesca. Aí você soma os brejos, as áreas alagadas, vê, você fica num montão. Aí você soma as represas e os açudes, você chega num outro montão. E aí você pega a floresta amazônica na parte que é alagada, que tem aquelas coisas lindas de cima, porque lá de baixo é um negócio de louco. Eu já fui lá, prefiro, digamos, fui uma vez na vida, dificilmente vou mais do que uma outra vez. Toda a floresta amazônica na parte nordeste, assim, uma grande parte dela, é alagada o ano inteiro ou uma parte do ano. E essa floresta alagada, ela produz metano todo dia, toda hora, toda noite. Os cientistas estão medindo melhor agora, tem um time lá fazendo essa medição, e não é time da esquerda, da direita, nada, são pessoas de universidades, de algumas fundações da Amazônia e tal, estão estudando e perceberam que as árvores funcionam como um tubo de metano, um monte de metano. Então, com emissões das
florestas alagadas, com emissões dos pântanos, dos brejos, das várzeas, e ainda agora tem um pouco mais que vem do degelo do Ártico, o metano para diminuir vai ser um problema. Na minha cabeça não vai diminuir nunca. Mesmo que a gente faça tudo que for possível, nós não vamos conseguir diminuir. No curto prazo, assim, 100 anos, 200 anos, nós não vamos conseguir diminuir. E aí também vem as atividades antrópicas. Quem é que produz metano? O homem participando. Basicamente, 3 grandes setores, embora tenham outros de menor importância. O primeiro deles é a emissão de metano pela extração de combustíveis fósseis. Como o petróleo, o carbono, o gás natural lá embaixo, que a gente tira, também tem metano, na hora que a gente extrai, dependendo do processo, se perde muito metano, que vai para a cucuia, vai parar lá na estratosfera. Esse é um que um dia a gente pode resolver, porque a gente pode parar de consumir bastante combustíveis fósseis, reduzir muito, e pode usar tecnologias mais caras, mais complexas, mas que não desperdicem o metano. Uma hora a gente vai conseguir fazer esse lado. As outras fontes de metano, todas, sejam elas naturais ou antrópicas, vêm basicamente de uma coisa só, que é fermentação anaeróbica. Uma expressão chique para dizer fermentação sem oxigênio. Então, onde ocorre fermentação sem oxigênio? Na natureza, em todo lugar que é brejo, pântano, lagoa, represa, etc. E nos animais. Praticamente todos os animais, sejam eles herbívoros ou carnívoros, no seu processo digestivo, trabalham com fermentação sem oxigênio, que é dentro do nosso aparelho digestivo, seja ele do homem, do cavalo, da vaca, do boi, etc. Seja ele mamífero, seja ele herbífero, seja ele ruminante, não ruminante, todo mundo produz. Então, todos os animais que nós criamos, praticamente todos, produzem metano. Porém, todos produzem pouco metano. Mas como eles são muitos, no fim da feira também dá um volume razoável. O que mais polui é o ruminante. A vaca, o boi, o búfalo, o cervo, o veado, o camelo, essas coisas aí, todos produzem mais metano que os outros, porque o sistema digestivo é maravilhoso, porque ele consegue transformar capim, que é uma coisa horrível, dura, seca, pobre, eles conseguem quebrar tudo isso lá dentro, tem umas bactérias que te amarram, e transformam isso em alimento nobre, como carne, paralelo da carne, fígado, tripa, bucho, coração, fígado, tudo a gente come, e leite. Então, veja bem, nessa atividade antrópica chamada pecuária, que engloba a criação de cavalo, de cabrito, de carneiro, de vaca, não que nós vamos falar é vaca, essa atividade produz 2 alimentos fundamentais no mundo inteiro. O mundo inteiro come carne e o mundo inteiro come derivados de leite desde criancinha. Só não come quem não tem recurso ou alguma coisa cultural, doente, o cara é alérgico, alguma coisa assim. Senão, a gente come carne e come o derivado de leite. Olhando para o Brasil, nós somos bons comedores de carne, graças a Deus, porque a gente tem ela por um preço razoável, é caro, mas dá para comprar. Nós comemos, em média, 40 quilos por ano por pessoa. Só para aproveitar o gancho, a gente exporta por ano uns 25% do que a gente produz. Então, a gente produz e consome 75%, que dá 40 quilos por dia. Os outros 25% a gente exporta, dá um monte de bilhão de dólares, e o Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo. Já passou todo mundo para trás e vai continuar passando, porque ninguém tem condições de derrubar o Brasil, a não ser com barreiras tarifárias, alguma coisa assim. Mas em termos de eficiência, de produção, de preço, de custo, a gente vai muito bem nessa área. A outra produção pecuária, que é do mesmo bicho, é a pecuária de leite. A gente tem leite de cabra, de ovelha, de outras coisas, mas o que interessa mesmo é o leite. O leite, a gente tem aí uns 20%, 15% mais ou menos, menos de 15%. Entre 10% e 15% de gado nosso é gado leiteiro. E a gente produz a bagatela de 35 bilhões de litros de leite por ano. Também somos dos maiores produtores de leite do mundo. Tem 3 ou 4 países
Cada 5, os 5 maiores nós estamos dentro sempre. E 35 bilhões de litros de leite por ano dá para cada brasileiro 160 litros, que é o consumo médio do Brasil de leite e derivados. E o leite, se a gente parar para pensar, ele tem tudo que a gente come. Ele tem no pão, no bolo, no sorvete, no queijo, na manteiga, no requeijão, nos infinitos tipos de queijo, de ricota e os camaus. E são 160 litros de leite por ano. Então é quase que meio litro por dia. É isso que nós consumimos. Quem não consome é porque não pode pagar. Quem pode pagar, consome. Então, veja, por que nós estamos produzindo metano? Para produzir comida para nós. Aí depois você tem as outras comidas, que nem o leite de cabra, carne de ovelha, que também produzem metano. Então não adianta muito a gente mudar de um para outro. Adianta no seguinte sentido. Se a gente muda da carne de vaca para carne de porco, nós estamos mudando de uma comida boa para outra comida boa, de um alimento bom para outro alimento bom e muito mais barato do ponto de vista do efeito estufa, porque a vaca é campeã de emissão de metano. Eu sou pecuarista, estou falando isso com toda a honestidade do mundo. Não tem nada, nenhum animal emite tanto metano quanto os bovinos e os bubalinos. Bubalino é a mesma coisa que boi, pensa que é um boi preto, que tá bom, porque o sistema é exatamente igual. Muito bem. Então veja que o metano tem esse probleminha. Além disso, ele tem outros probleminhas. Por exemplo, o lixo orgânico, o esgoto que a gente produz, que é muito, também faz fermentação anaeróbica e também vai gerar metano. Mas vamos dizer que isso é pouco em relação às outras coisas. Em relação à atividade do homem, chamada bovinocultura. Para completar, o metano também é emitido na produção de arroz irrigado por inundação, que é 90% da produção de arroz no mundo. Eu já falei isso em algum momento, mas vou falar bem rápido. Aqui no Brasil, que é como os outros países, não é muito diferente, 90% da produção de arroz vem da região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente, que produzem arroz irrigado por inundação. E uns 10% é produção de sequeiro, que aí produz em qualquer lugar do Brasil. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Nordeste, onde quiser produz. Só é chamado de arroz de sequeiro. Só que a produção de arroz de sequeiro é muito mais ineficiente, produz muito menos e dá mais trabalho. Então todo mundo migrou para o arroz irrigado por inundação. Hoje, a nossa produção de arroz irrigado por inundação é 10 milhões. A de sequeiro não chega a nem 1 milhão. Então, grosso modo, 10% no seco, 90% no molhado, no brejo. Na Ásia, o problema é o mesmo, só que lá, em vez de produzir 10 milhões de toneladas de arroz, produz 700 milhões de toneladas de arroz do brejo. Então, é um abacaxi grande para o mundo inteiro, porque não adianta a gente resolver e o resto do mundo não resolver. Todo mundo tem que trabalhar na mesma direção. Muito bem. Então, a gente viu que o gás carbônico é um abacaxi que vai ser difícil de diminuir relevantemente. O metano também, por essas duas atividades. E o outro problema é o tal do óxido nitroso, que é N2O. Ele também é emitido naturalmente, ele também é emitido por algumas indústrias, ele também é emitido quando faz queima de biomassa, tudo isso ele é emitido. Mas aonde que ele está incomodando de fato nos últimos anos? Digamos, nos últimos 50, 70 anos? Na agricultura. Por quê? Porque a agricultura moderna, essa que o Brasil faz, que os Estados Unidos faz, que o mundo inteiro, a China está fazendo, o Canadá, etc., ela depende muito de adubação. E a adubação tem várias partes, mas a parte que nos interessa aqui chama-se adubação nitrogenada. A gente só produz tanta soja, nós somos o maior produtor do milho do mundo, nós produzimos tanto milho, nós produzimos tanto arroz, nós produzimos tanto trigo, tanto feijão, não sei o quê, usando adubação nitrogenada, que são basicamente 3 produtos que têm um monte de nitrogênio dentro. É a ureia, o sulfato de amônia e o nitrato de amônia. Tudo isso são concentrados de nitrogênio, uns mais, outros menos, mas todos eles fazem a mesma coisa. A parte do nitrogênio que a gente joga no solo, uma parte a planta absorve, outra parte o solo absorve, faz um monte de coisa lá, e uma parte se perde. Essa parte que se perde, que é nitrogênio, vai reagir com o oxigênio que está sobrando aí no ar, combina com o NO2 e vira o óxido nitroso. Então, veja bem, onde que o Brasil hoje é bom? Agora vamos voltar para o nosso Brasilzinho. O Brasil hoje é bom na atividade agropecuária.
Na agricultura, a gente é um dos maiores produtores de cana, de soja, de milho e outros bichos, de arroz, de trigo, tudo isso a gente produz para chuchu. Claro que algumas coisas mais, por causa da nossa condição, de clima, de terra, etc. E no gado, na pecuária de corte, nós somos os maiores exportadores e um dos maiores produtores do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos, eu acho. Logo, logo a gente vai ganhar. Na parte de suínos, a gente também é um grande produtor, mas, como eu falei, o suíno emite menos, então o boi é o pior problema. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos que atacar a produção de metano de alguma forma que reduza a sua produção sem acabar com a produção de carne e de leite. Porque se acabar com a produção de carne e leite, nós vamos ter que fazer outras coisas num volume gigantesco. Nós produzimos hoje perto de 50 milhões de bovinos a gente abate por ano, um pouquinho mais. Fazemos mais 335 bilhões de litros de leite. Então, trocar isso aí da nossa mesa por outra coisa, além dos problemas culturais, de sabor, de gosto, de prazer do churrasco, etc., etc., do queijo com vinho, etc., tem um problema físico. A gente tem que mudar isso, não é fácil. Substituir isso por outras coisas não é fácil. Então, vamos entrar no metano na pecuária. Primeira coisa a falar da pecuária eu vou tirar todos os animais e deixar só o bovino, porque é o que nos interessa pelo tamanho do problema. O mundo inteiro tem mais de 1 bilhão de bovinos, dos quais 200 e pouco são brasileiros. Então, nós temos um estoque de 215, depende do momento aí, mais ou menos 215 milhões de bovinos. É um baita número, é mais de 20% do que tem no mundo. Muito bem, a gente usa esses bovinos para produzir carne e para produzir leite. E eles emitem muito metano. Um boi, um bovino, em média, no Brasil, num clima tropical como o nosso, comendo muito pasto e pouco confinamento, comendo alimento de quinta categoria, porque o pasto é uma porcaria que só os ruminantes conseguem transformar numa coisa boa como a carne e o leite. Produz, em média, alguma coisa como 50 quilos de metano por ano. Não parece muito. 50 quilos por ano até que não é. Quando você multiplica por 200 milhões, eu vou tirar o 15 só para facilitar, a coisa já fica mais gorda, porque 50 vezes 200 milhões dá um baita número. E aí vem um agravante pesado para o metano. Cada bovino nosso, em média, nas condições gerais de temperatura e pressão do Brasil, produz, em média, 50 e poucos quilos de metano por ano. Como nós temos 200 milhões, você multiplica, você vai chegar em 10, 12 bilhões de quilos de metano. Não é fácil. Aí tem um abacaxi grande, que é o seguinte: o metano tem um poder de aquecimento global entre 25 e 30 vezes maior do que o gás carbônico. Por que é entre 25 e 30 vezes? Porque na natureza as coisas não são precisas. Se eu falar 25,8, você está perdendo tempo em fazer o vírgula e o 8, porque isso não resolve nada. Depende do clima, da temperatura da hora, da ventania, etc, etc. Mas entre 25 e 30 todo mundo está certo. Então, se eu emito 1 tonelada de gás carbônico, eu aqueço, lá no efeito estufa, X. Se eu emito 1 tonelada de metano, eu aqueço 25x. Então, embora o metano no mundo seja muito menos do que o gás carbônico, ele tem um efeito poderoso, porque ele é 25 vezes mais poderoso, mais forte naquele conceito que nós falamos de potencial de aquecimento global. Pela estrutura química dele, pela duração que ele tem na estratosfera, ele retém 25 vezes mais calor do que o gás carbônico. O boi, aliás, os animais, de modo geral, nós estamos falando do boi. O boi também produz óxido nitroso. Então, além da agricultura lá, como eu estou falando agora do boi, o boi, quando faz xixi, quando faz cocô, que é chamado tecnicamente de excreta, ele produz, libera nitrogênio no xixi. Você presta atenção na palavra, ureia, urina, tudo tem a mesma origem.
tanto o estrume como a urina libera nitrogênio. Esse nitrogênio cai no solo, uma parte é absorvida, uma parte se perde no ar e vai virar óxido nitroso. Graças a Deus, isso aí é pouco. Um bovino emite por ano, aqui no Brasil, nas condições normais nossas de temperatura e pressão, ele emite 1 quilo disso por ano. 1 quilo, vírgula pouquinho, depende do tamanho, da idade. Vamos falar 1 quilo que tá bom. Aí você fala, pô, esse aí pelo menos é pouco. Só que o desgraçado, apesar de pouco, ele é 300 vezes pior que o gás carbônico para o efeito estufa. Então, se eu pegar 1 tonelada de oxigênio, produz X de calor retendo lá em cima na estratosfera. 1 tonelada de metano retém 25 vezes mais do que o gás carbônico. E 1 tonelada de óxido nitroso retém 300 vezes mais calor. Então, a nossa vaquinha deu azar. Ela produz 2 gases que são extremamente pesados do ponto de vista de poder de aquecimento global. O metano, que ela produz muito, é 25 vezes pior que o gás carbônico. E o óxido nitroso, que ela produz pouco, é 300 vezes pior, 290, porrada. Então, é um abacaxi. Por aqui, eu já podia parar. Falar, o que o metano na pecuária faz? Faz um abacaxi, que é entubar a estratosfera com um monte de metano e um pouco menos de óxido nitroso, que pela potência também é um grande abacaxi. Mas eu não vou parar por aqui. Eu vou estudar um pouco melhor esse negócio. Aquilo que eu falei, quem não aguentar, aproveita, faz uma pausa, desliga o computador, manda pausar, não sei como é que faz isso aqui, e volta daqui a pouco, porque agora eu vou falar o que nós podemos fazer. E esse nós envolve o cidadão comum, eu, você, qualquer um, envolve o pecuarista, eu, no caso, sou pecuarista, e envolve quem tem poder de fazer alguma coisa macroeconômica, que normalmente é o Estado. Governo federal, estadual, municipal, ou algumas instituições, algumas coisas que, de repente, podem ajudar a resolver o problema. Então, primeiro ponto, tudo de poluição que a gente faz no efeito estufa, das coisas importantes que são as atividades antrópicas pesadas, que são energia elétrica, transporte, pecuária, agricultura e indústria, ou seja, não sobra nada. Agora, todas essas atividades existem para nos dar coisas que a gente gosta. A gente consome energia elétrica, a gente consome transporte, a gente consome leite, a gente consome derivado de leite, a gente consome carne, a gente consome agricultura de modo geral, toda a comida nossa vem da agricultura e da pecuária. Então, a primeira forma de você melhorar isso como cidadão comum é racionalizando o consumo. Como é que eu posso racionalizar o consumo? Primeira coisa, diminuir o consumo. Então, se você faz uma semana sem carro, uma semana sem carne, uma semana sem arroz, olha, uma semana é muito, vamos mudar. Um dia sem carne, um dia sem carro, um dia sem arroz, você vai reduzir a demanda por esses produtos e, na medida que muita gente faça isso, a produção vai diminuir e você vai estar ajudando. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é uma possibilidade. Para mim, passar um dia sem carne, um dia sem leite, um dia sem arroz, um dia sem carro, eu posso fazer isso numa boa, não vai me custar muita coisa. Muito tempo não, porque eu adoro carne, leite e arroz. Então, é difícil parar com isso. O que a gente pode fazer em relação ao consumo? Que esse todo mundo pode e muito. Evitar desperdício. Não deixe o leite apodrecer, não deixe o leite estragar, não deixe o queijo ficar velho, a comida ficar velha. Faça comida na medida que você e a sua família vão comer. Se sobrar no almoço, melhora ela na janta, reforça, faz o velho, sei lá, inventa alguma coisa para não desperdiçar comida, porque nós brasileiros somos campeões no desperdício de comida. Aliás, no desperdício de tudo. Então, esse é um bom caminho. Depois, reciclar. Tudo que a gente puder reciclar, como regra, é mais barato reciclar do que produzir outro. Então, se você puder reciclar plástico, vidro, papel, pano, sei lá, o que der para reciclar, vamos fazer. Consertar. Antigamente era comum a gente ter um sapato, a gente trocava meia sola e usava mais 6, 8 meses. Então, isso aí não tem nenhum problema. Nós podemos mandar arrumar o sapato, consertar, trocar sola, botar meia sola, pintar, lixar, sei lá, fazer qualquer coisa que dê para a gente usar um pouquinho mais.
O sapato dos filhos e dos netos, que fica pequeno, vai deixando de herança os que vêm atrás. Por exemplo, eu tenho 4 netas, tem fotografias dela que a gente vê que a roupinha é a mesma. A mais velha usou, depois passou para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta. Sapato, item, porque hoje eles ganham um monte de porcaria, ganham um monte de sapato, mas se você for olhar o tanto de sapato que está sobrando, é um montão. No meu caso, quando eu era criança, nunca sobrava, porque a gente sempre tinha 2 ou 3. Antes de ficar pequeno, ele acabava. Então, hoje não. Hoje as crianças têm muito presente, a gente tem mais recursos, a gente dá mais porcaria, as crianças vão acabando acumulando essas coisas. Se você não tiver um filho na espera, um sobrinho, um parente, um amigo que pode usar as suas coisas, doe para o mais pobre, doe para instituições aí que elas se viram de fazer outras pessoas usarem. Também é bom. Uma outra possibilidade é mudar o consumo. Então, por exemplo, eu gosto muito de carne de vaca, mas eu não tenho nada contra a carne de porco. Então, se eu também incluir na minha dieta, admitindo que eu tenho dinheiro para escolher qualquer coisa, incluir na minha dieta mais carne de porco, mais carne de frango, eu vou estar contribuindo para reduzir o efeito estufa. Mas você veja que nós estamos reduzindo, que na linguagem técnica se chama mitigar os efeitos. Mas é uma alternativa. A outra alternativa é, digamos, eu agora como pecuarista. O que eu posso fazer? Primeiro, eu dependo da pecuária para viver. No meu caso, não, porque eu já estou meio velho, se a pecuária acabar, eu tenho dinheiro para viver sem fazer nada, até morrer, não vai mudar quase nada. Mas a pessoa que depende da pecuária, vamos dizer que eu dependa para viver como eu vivo, no padrão que eu vivo, eu dependo. Se eu for gastar tudo que eu tenho, eu vou acabar tendo que baixar um pouco o padrão. O que eu posso fazer? Reduzir a produção de carne, eu não acho que é uma boa. Porque nós vamos ter que produzir outras e nós estamos acostumados a comer carne. Então, o que nós podemos fazer? Produzir o mesmo tanto de carne emitindo menos gases do efeito estufa, em português, claro, emitindo menos metano. Dá para fazer? Dá. A emissão de metano ela é proporcional à quantidade de gado que você tem. Ela é proporcional à quantidade de carne que você produz, mas aqui nós podemos mexer. Se eu melhorar a dieta do boi, da vaca, ele, em vez de ele ir para o frigorífico com 4 anos, como tem muita coisa no Brasil, a gente pode acelerar isso e mandar ele com 2 anos e o mesmo peso. E a carne é melhor. Então, se a gente melhorar bem a dieta, melhorar a pastagem, a gente plantar leguminosas, a gente fazer um monte de coisa que tem, que eu não vou explicar aqui, porque é muito técnico. Se um dia eu for dar esse curso, essa palestra para pecuarista, aí eu vou entrar no técnico, mas agora não vou entrar. Mas existem possibilidades da gente mudar a dieta e acelerar o crescimento do boi de tal forma que a gente produza menos metano por quilo de carne produzida, ou menos metano por quantidade de leite produzido. Isso é fácil, é possível, às vezes é meio caro, exige tecnologia, exige a gente mudar um pouco os nossos conceitos, mas é totalmente viável. Até dá lucro se for bem feito. Então, essa é uma possibilidade. Qual que é uma outra possibilidade? Você dar alguns, não gosto de falar remédio, porque o boi não está doente, você dá algumas substâncias para o gado que mexam no sistema digestivo dele lá dentro sem atrapalhar muito. Existem no ruminante, em todos os animais existe, no ruminante que nós estamos falando, que é a vaca, ele tem umas bactérias chamadas metanogênicas, que em português, claro, quer dizer bactérias que fabricam metano quando elas estão trabalhando lá no rumen do boi. E tem outras que não produzem metano. E todas elas fazem bem para o sistema, porque elas permitem que o boi transforme capim em carne. Mas a gente pode dar alguns ionóforos, alguns antibióticos em quantidades ridiculamente pequenas, que nunca vai incomodar ninguém, está mais do que provado. Põe lá na ração, no sal, no pasto, para o boi comer, e você aumenta as bactérias que não são metanogênicas e diminui as que são metanogênicas. Então, o que vai acontecer? Mantido o resto constante, a gente vai produzir menos metano, porque tem menos produtor de metano, que são tais bactérias metanogênicas. Esse é um caminho bom também. E nós já estamos bem nessa parte. Já tem muitos países estudando esse assunto, a Embrapa, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo está estudando e já se chegou a umas coisinhas que melhoram a produção em relação à quantidade de metano. Isso é muito bom. Não adianta nada confinar o gado.
O confinamento, não tenho nada contra ele, mas ele resolve uma parte do problema, porque você vai mudar muito a dieta e vai produzir um boi muito mais cedo. Só que aí você cria um problema paralelo. Para você confinar o gado, você tem que dar para ele um monte de coisas, e algumas das quais são alimentos bons para nós. Então, por exemplo, a ração de qualquer boi tem muito milho e soja. Tanto o milho como a soja são produtos nobres para a gente comer. Então, se a gente dá isso para o boi para ele crescer mais rápido, nós estamos fazendo igual cobertor curto. Você tampa o pé, você tampa a cabeça. Não vai resolver. Então, eu não defendo o confinamento como um meio de reduzir o metano emitido pelo bovino. Em alguns países não tem outro jeito, porque tem gelo, não consegue criar o boi, então você tem que fazer confinamento. Não é deles que eu estou falando do Brasil. Então, o que nós podemos fazer? Melhorar a alimentação deles no pasto. Produzir mais leguminosa lá, melhorar a qualidade do pasto, melhorar o manejo, melhorar a utilização do pasto, para a gente produzir a mesma coisa num tempo mais curto. Cada ano que a gente reduz, é 50 quilos de metano que a gente reduziu. Então, temos que trabalhar nisso. Podemos melhorar a dieta de outro jeito, dando na ração, se o gado come ração, um pouco de óleo. Óleo mesmo, óleo de cozinha, óleo de soja, óleo de milho, de girassol, o que for mais barato, porque o óleo lá dentro estimula algumas coisas e reduz a produção. O óleo não, os lipídios de um modo geral, gordura de um modo geral, e reduz as metanogênicas lá e elas produzem menos metano. Tem uma explicação técnica confusa aí, mas é verdade. Só que isso aí não tem um limite. Você não pode pôr mais que um pouquinho de óleo no alimento, senão o boi não engorda, não cresce, não resolve. Porém, dá para reduzir uns 5%, 10%, 12%. Aí a gente consegue reduzir, colocando na alimentação um pouco de lipídios, sejam eles de origem animal ou de vegetal. No Brasil é proibido dar qualquer produto de origem animal para os bois. Não se dá, e se tiver algum pecuarista que dá, é louco, porque se ele for pego, dá um abacaxi desgraçado. Nós só podemos dar para os bovinos coisas vegetais. Não pode dar sebo, não pode dar farinha de osso, não pode dar farinha de sangue. Tudo era bom para o boi crescer, mas tem o perigo de dar vaca louca, então o Brasil proíbe. Em vários lugares do mundo eles dão. No Brasil nós não dão e eu acho que não tem que dar mesmo, para não correr o risco de vir a vaca louca. Muito bem. Nós podemos, então, melhorar a dieta, colocar alguns aditivos, algumas substâncias dentro da alimentação do gado para reduzir, como os ionóforos, os antibióticos em mínimas quantidades, os lipídios em quantidades pequenas também. E no Brasil, tem outras alternativas também. Na Austrália, na Holanda, estão desenvolvendo uns produtinhos que me parecem muito bons. Tem um que chama... esqueci o nome dele agora. Mas é uma substância que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que coloca na ração dos animais e reduz em até 30% a emissão de metano. E não tem efeitos colaterais. A hora que se alguém tiver curiosidade, me liga, me manda um e-mail, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu tenho a fórmula lá em casa, é um HSO224 lá, que faz esse serviço e que está praticamente na fase final de teste. O que quer dizer, dentro de 2, 3 anos, ele vai estar no mercado para a gente comprar e reduzir o metano. Pode ser caro, isso eu não sei, ninguém sabe porque não está sendo vendido ainda. E no caso do Brasil, nós temos uma alternativa maravilhosa à nossa disposição, comprovada, testada pela Embrapa. Todas as poluições do efeito estufa, o mundo aceita que você compense as emissões de qualquer gás. Então, você está emitindo gás carbônico, você pode compensar. Eu vou explicar como. Você está emitindo metano, você pode compensar. Você está emitindo óxido nitroso, você pode compensar. O que significa compensar? Compensar significa o seguinte: toda vez que você emite qualquer um desses gases, nós estamos falando só de 3, mas os outros são a mesma coisa. Toda vez que você emite gás carbônico, metano e óxido nitroso, você faz uma continha e calcula qual que é a sua pegada ecológica. Digamos, quanto eu estou emitindo de metano por boi que eu produzo? 50 quilos por ano. Guarda aí, 50. Ele é 30 vezes pior ou 25 vezes pior que o gás carbônico. Faz a continha e guarda. Quanto que eu emito de óxido nitroso? 1 quilo por ano. Multiplica por 300 e guarda. Então, nessa continha do metano e do óxido nitroso, eu cheguei à conclusão que eu emito tantos toneladas ou quilos equivalentes de gás carbônico.
Lembra que o metano é 30 vezes mais, 25 vezes mais. 25 é melhor, mais perto de 25 que de 30. E o óxido nitroso é 300. Não é bem 300, mas é 290 e pouco. Então, conta o 300. Então, quando eu crio uma vaca durante o ano que está produzindo leite, osso, carne, claro que a produção de metano de vaca de leite é um pouquinho maior, porque ela é sempre adulta, é mais complicado. Mas faz de conta que é 50. Eu estou produzindo o equivalente a 50 quilos de gás carbônico. Então, uma vaquinha minha já está em 50. Aí eu pego que ele emite mais 1 quilo de óxido nitroso. Como ele é 300 vezes mais, eu tenho que fazer uma conta para converter tudo em gás carbônico. Veja se acompanha a minha matemática aqui, que é fácil, mas falando assim, sem escrever, sem nada, é complexo. Então, a minha vaquinha emite 50 quilos de metano por ano. Como 1 quilo de metano vale 25, se eu multiplicar 50 por 25, eu tenho que ela emite o equivalente a 1.250 quilos de gás carbônico por ano. Pode guardar esse número, porque ele está muito sério. Qualquer conta que a gente faz dá sempre entre 1.200 e 1.500. Dependendo do tipo do gado, da alimentação, vai ficar sempre por aí. Então, vamos ficar com 1.250, que é um número médio e que está bom para o nosso objetivo. Então, uma vaquinha só já produziu 1.250 quilos de metano. Aí, como ela produz 1 quilo de óxido nitroso, dá mais 300, equivalente de gás carbônico. Todo mundo concorda? Tem que aceitar isso, porque os cientistas falaram e eu acredito. Então, os nossos 1.200 e pouco vai para 1.500, arredondando tudo. Então, como que eu posso compensar isso? Sequestrando, tirando da atmosfera, carbono equivalente a 1.500 quilos para cada vaquinha que eu produzo. Fui claro ou enrolei? A minha vaquinha emite 1 quilo de óxido nitroso, vale 300. Emite 50 quilos de metano, vale 1.200 e pouco. Somando os dois, 1.500 quilos de gás carbônico que estou jogando no ar por ter uma vaquinha produzindo para mim. O que eu posso fazer para compensar? Tirar da atmosfera um tanto de carbono, que vai dar uns 400 quilos mais ou menos, que seja equivalente a 1.500 quilos de gás carbônico. Como é que eu faço isso na pecuária brasileira, que é no pasto? 90 e tantos por cento é pasto. Confinamento ainda é minoria, e eu acho que vai ser minoria sempre. Porque nós temos muita terra, a gente usa muita terra para pecuária, mas não tem o que fazer com ela se não for pecuária. Muita não serve para mais nada, e muita, além de não servir, nós já produzimos tanta soja, tanto milho, tanto isso, tanto aquilo, que o nosso problema não é produção. Então, o que eu posso fazer? Arrumar uma forma de, da minha fazenda, eu tirar carbono do ar. Tem uma forma, duas fórmulas maravilhosas. Primeira é melhorar o seu capim. Você melhorar o seu manejo do capim, o uso que você faz dele junto com a vaca. De tal forma que na raiz do capim, muito carbono seja retido. Por incrível que pareça, um pasto bem manejado retém mais carbono que muitas florestas. Que muita floresta do Cerrado, por exemplo. Isso já está medido pela Embrapa, por todo mundo. Então, se eu manejar bem, eu vou conseguir reter uma boa parte de carbono aqui, que compensa aqueles 1.500 que eu estou emitindo. Então, eu estou emitindo X e no pasto eu estou retendo meio X. Já resolvi metade do problema. Durante muito tempo isso pode ser feito, porque a acumulação no solo ela é praticamente indefinida. Por isso que fez petróleo. O carvão que estava no solo, dentro de certas condições, ele foi pressionado, foi lá para baixo e virou petróleo, virou gás e virou carvão mineral. Essa é uma forma. Tem uma outra muito boa, totalmente viável, economicamente, quimicamente, qualquer coisa ela é viável, que é plantar árvores. Então, vamos lembrar. Minha vaquinha produz 1 quilo de óxido nitroso por ano, 50 quilos de metano, que vale 1,5 tonelada ou 1.500 quilos de gás carbônico. Certo? E ela vive no pasto. E ela vive no pasto, só ali embaixo no pasto. Se você plantar umas árvores, não faz nenhum mal para ela. Aliás, as árvores fazem bem. Porque as árvores também regulam a temperatura bem na beira do solo, assim lá embaixo.
Também fazem sombra quando o sol está muito quente para os bichinhos. Também melhoram o microclima de minhoca, de mosquito, das larvinhas do solo, das bactérias, tal, que ficam embaixo da árvore. Ali elas trabalham melhor. E quando esfria, elas regulam o clima esquentando. Então, a coisa mais certa que o pecuarista devia fazer na vida no Brasil, qualquer um, seja ele grande fazendeiro, latifundiário, minifundiário, médio fundiário, qualquer coisa, ele devia plantar bastante árvore. Num primeiro momento, vai dar uma despesa, porque você tem que plantar árvore, e o gado não pode pôr junto, porque senão ele mata a árvore. O gado não precisa comer a árvore, não. Você pode plantar a pior árvore do mundo, ele mata ela do mesmo jeito. Porque ele faz xixi em cima, ele se coça, ele pisa, ele morde para ver se é gostosa, se não é, ele joga fora, mas ele acaba. Então, você tem que plantar, e durante 1 ano ou 2, dependendo do tipo de árvore, você não pode pôr gado. Ou isso é um abacaxi. Um abacaxi facilmente solucionável para a maior parte dos fazendeiros. Um caminho. Você planta as árvores, quantas você precisa plantar? E hoje tem cálculos prontinhos para isso, que você pode plantar um monte de árvores, digamos umas 200 e poucas árvores por hectare, que não atrapalha o pasto, atrapalha muito pouco, o único atrapalho que ela faz é a sombra, mas não incomoda demais, o pasto continua vivendo, os bois vão produzir e, no geral, vão acabar produzindo um pouco mais. Então, você planta lá umas 200 árvores em cada hectare. Ele fala, puxa, é um monte de árvore. É nada. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Se você plantar 100 árvores, é 100 metros quadrados para cada um. Se você plantar 200, é 50. Não tem nenhum problema. Você pode plantar em linha, pode plantar acumulado numa beirada, pode fazer em volta da cerca. Onde você plantar, dá tudo na mesma. Claro que vai mudar o rendimento do gado, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas se plantar, o que vai acontecer? A árvore é um poço de metano, só que é um poço bom. Ela tira carbono do ar e fixa na madeira. Então, se eu plantar essas árvores, digamos 200 por hectare, ou se eu pegar uma parte da minha fazenda e plantar um monte de árvore, também dá na mesma, ela vai reter carbono do mesmo jeito e vai compensar a minha fazenda. Então, se eu plantar árvores esparramadas no meu pasto, ou concentradas em determinados locais onde a terra é pior, onde é mais brejo, onde é mais rampa, onde é morro, sei lá, plantar um monte de árvore, mas tem que estar crescendo. Eu tenho que plantar e ela crescer. Porque essa floresta bonita que a gente vê, tipo da Mata Atlântica, ela não faz nada de bom para reduzir o carbono da atmosfera. Eu adoro a Mata Atlântica, adoro a floresta amazônica, adoro a nossa savana, adoro o Pantanal. Mas não adianta a gente falar que nem a Madonna, que nem o Cristiano Ronaldo, dizendo que a floresta amazônica é responsável por 20% do oxigênio do mundo. Isso é uma besteira do mesmo jeito que falar que a Terra é quadrada ou é plana. Não tem nada a ver com nada. A floresta estabilizada, ela não retém carbono nem libera. Na realidade, ela retém e libera e o efeito é quase nulo. O que retém mesmo é a árvore nova em crescimento. Então, na minha fazendinha, se eu quiser reter, eu tenho que plantar umas árvores onde é pasto, que não tem muita árvore. Ela vai melhorar o microclima da minha fazenda e ela vai reter carbono no tronco, e nos galhos e nas folhas. Mas aonde pesa mesmo é no caule, no tronco. Então, se eu plantar eucalipto, que é uma peste para crescer, menos pés de eucalipto fazem o mesmo serviço que as outras árvores, porque não tem aqui no Brasil nenhuma árvore que cresce como eucalipto. Você pode plantar ela bem, cuidar bem uma árvore de eucalipto, de ipê, de piúva, de cedro, de mó. Depois de uns 6 meses, o eucalipto já está ganhando de goleada de qualquer uma dessas nas condições normais. Só que o eucalipto tem um problema. Ele tem uma vida útil assim para sequestrar carbono meio pequena, porque depois dos 20 anos ele fica tão grande que você vai ter que tirar ele de lá. E aí você tira a madeira do eucalipto, ainda não é uma madeira muito nobre. Ela é usada para lenha, ela é usada para carvão, ela é usada para celulose e ela é usada para escora de construção e algumas espécies são usadas para móveis. E hoje quase todas são usadas para fazer esse negócio do MDF. Então veja, o que a gente consegue aí? Se a gente plantar eucalipto, que para mim é a pior hipótese, mas não é ruim, é muito bom. Só que eu acho as outras árvores mais interessantes. Então, se eu plantar o eucalipto, num prazo de 10 anos, 8 anos, 15, dependendo do mercado, como estiverem as coisas, eu ainda vou ter uma coisa para vender que não vai liberar carbono, porque ela vai ser usada para fazer MDF, ela vai ser usada para fazer móvel,
Então, eu resolvi o problema, ou pelo menos empurrei bastante com a barriga. Se esse carvão for usado para lenha, eu resolvi o problema por 10 anos, mas depois joguei o carbono de novo. Então, aí não vai resolver muito. Então, por que eu falo que, do ponto de vista do efeito estufa, é mais caro, é mais complicado um pouco, mas se a gente plantasse árvore nobre, árvore que fosse cedro australiano, que fosse mogno africano, que fosse aroeira, que fosse ipê, que fosse ateca, que fosse cumbaru, que fosse no cedro, peroba, não sei o quê. Tudo isso dá no Brasil e bem. No Brasil dá melhor o eucalipto que na Austrália, e ele veio de lá. Qualquer madeira que você plantar no Brasil, dessas que eu falei, vale uma nota. Quem duvida, manda fazer um móvel de madeira maciça, de mogno, de cedro, para você ver a cacetada que é. No fim de uns 20, 30 anos, dependendo do manejo, da produção, do trato que você der a essas áreas, você vai ter uma fortuna estocada ali na forma de madeira, porque um metro cúbico dessas madeiras custa 3, 4, 5 mil reais o metro quadrado, e uma árvore pode dar uns 3, 4 metros quadrados, basta deixar ela crescer bastante, fica 10, no sul, então você ganha uma nota. Então você já fez um bom serviço que foi reter o carbono. E você ainda está fazendo um serviço que é investimento de longo prazo para você deixar de herança, no meu caso. Porque eu, se fizer uma árvore para ela for boa, ficar boa daqui a 30 anos, só para deixar para os netos, porque eu já não vou ter nada de dinheiro, daqui a 30 anos também não me interessa mais dinheiro. Mas para a pecuária como um todo, nós temos essas alternativas todas que eu falei. Diminuir a emissão de metano, fazer a mitigação do metano, dar comidas diferentes, dar um pouquinho de gordura, dar alguns aditivos, tudo isso vai melhorar o problema, sem dúvida, e é bom. E nós temos outra alternativa, que é compensar o que a gente emite de metano e dióxido nitroso, fazendo a retenção de carbono. E nós podemos fazer isso no Brasil, fora de confinamento. Confinamento é mais complicado, você tem que fazer um outro cálculo, mas dá para fazer a mesma coisa. Nos pastos, nós temos a possibilidade de dar uma apertada um pouco no começo, porque vai reduzir o pasto que a gente tem disponível, vai ter que cercar uma parte para plantar, para o boi não comer, etc. Mas depois de 2, 3 anos a coisa entra nos eixos, e durante uns 20 anos, 25, 30 anos, você vai estar retendo mais carbono do que você emite. Isso é uma maravilha, porque eu vou falar para todo mundo, a minha vaquinha não polui. Ah, polui, mas eu tiro. O tanto que ela joga de carbono é menor do que eu estou tirando. Isso é uma maravilha. Muito bem, então a pecuária tem alternativa. Isso tanto vale para a pecuária de corte como vale para a pecuária de leite. O óxido nitroso que ela produz, também nós podemos fazer a mesma conta e compensar do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Então, o que sobra da pecuária ou da emissão de metano pela bovinocultura? Eu falo pecuária porque é vício, mas na realidade é bovinocultura. Pecuária é um monte de outras coisas. A bovinocultura, ela pode fazer tudo isso que nós falamos, ela pode compensar as emissões, ela pode mitigar, ela pode aumentar a eficiência, ela pode mudar as bactérias metanogênicas. Já temos alternativas, ainda não no comércio, mas já tem alternativas científicas para reduzir a produção de metano. E, obviamente, nós podemos mudar um pouco os nossos hábitos. Eu falo um pouco, porque eu não quero mudar muito. Mas podemos mudar os nossos hábitos de alimentar de tal forma que a gente consuma carne de outras origens. O leite é duro, porque leite de soja, Deus me livre. Mas a carne, eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade de falar, eu vou comer toda semana um pouco de carne de porco, aliás, eu como um pouco de frango, para mim é pior, não gosto muito de frango, um pouco de peixe. Então, se eu distribuir o meu consumo pelas diversas carnes, eu não preciso nem virar vegetariano, que esse eu não vou virar mesmo. Vegano, nem pensar. E, além disso, nós temos alternativas para amenizar esse problema, que é, na minha opinião, a melhor alternativa hoje para o Brasil é plantar árvore. A segunda melhor é esse aditivo que eles estão desenvolvendo, que não é antibiótico, que não tem efeitos colaterais e que simplesmente altera a quimiquinha do H, do O, do N que tem lá dentro e produz menos metano, entre 30% e 35% já comprovado. Então, para mim, esse aí é o ovo de Colombo.
o mundo inteiro, porque onde ele se aplica tanto a vaca leiteira, no frio, no calor, ele trabalha direitinho e reduz, vamos dizer, de 25% a 35% em qualquer condições. É muito bom. E no caso da pecuária brasileira, a melhor alternativa para mim se chama plantio de árvores. Porque aí nós resolvemos dois problemas. Reduz os gases do efeito estufa? Não. Compensa o que eu emiti, tirando do ar gás carbônico ou carbono equivalente. E ainda melhoramos a fazenda. Você melhora a visão da fazenda, você melhora o clima, você melhora a imagem, o pasto fica mais bonito, porque pasto tem que ter mato. Coisa bonita na fazenda é mato. Plantação de soja, de milho, a gente olha, é bonitinho, mas é uma coisa tudo igual, a gente percebe que aquilo não é natural. Mas se você encher a sua fazenda de árvores, variadas inclusive, plantar ipê, piúva, teca, cumbaru, aroeira, não sei o quê, angico, que é uma coisa ótima para a gente fazer churrasco, para fazer poste, para fazer seto, para fazer os cambal. Por exemplo, se você plantar aroeira, vou falar só um pouquinho para acabar. Agora todo mundo já pode ir embora, porque aqui só vou falar de coisas interessantes, mas não técnicas. Se eu plantar a aroeira é uma madeira quase que depois de grande, bem curtida, bem seca, depois de 40 anos e bem trabalhada, ela é quase eterna. Então, na minha fazenda, se eu plantar aroeira e depois eu fizer poste de cerca, se eu fizer poste de luz, é muito melhor que o concreto e muito menos poluente que o concreto, porque o concreto usa cimento e cimento é outro abacaxi, igual a pecuária. Então, se eu fizer um poste bom de aroeira, ele dura até a próxima terceira geração nossa. Eu tenho pó de aroeira na minha fazenda que tem 50 anos enterrado e que ninguém sabe que tem 50 anos, só sabe porque a gente sabe o dia que foi enterrado, porque eles não estragam. Se ele estiver num lugar seco, ele não estraga. Se ele estiver no brejo, ele também não estraga. A aroeira é quase ferro, com a vantagem que não enferruja. Então, imagina, você tem uma fazenda onde você planta aroeira, num tanto bom, a vida inteira essa fazenda vai estar reformando sua cerca a cada 40, 50 anos, um outro poste apodrece, o mangueiro pode ser feito inteirinho de aroeira, hoje não pode. Porque se eu for fazer o mangueiro da fazenda de aroeira, eu tenho que vender metade da fazenda para comprar aroeira, porque é uma fortuna. Um poste de aroeira custa 40, 50 reais. E na cerca você tem que botar um montão. Um poste para luz não tem preço, mas se tivesse, seria uns 300 reais, 400 reais, por aí. Então, imagina se eu tiver um montão de aroeira lá, daqui a 30, 40, 50 anos, num tamanho bom, eu tenho uma fortuna se eu for vender, e se eu não for vender, eu troco a madeira da minha fazenda para o resto da vida. Isso vale para todas as madeiras, mas no caso da aroeira, o negócio é melhor. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Nós temos problemas do efeito estufa que serão eternos. Nós vamos conviver com eles até o fim dos tempos. Por quê? Porque os gases do efeito estufa estão aqui na Terra trabalhando todo dia e circulando todo dia e vão para a estratosfera. Não tem alternativa. Muitas atividades importantes do homem, visceralmente fundamentais, emitem gases do efeito estufa. A geração de energia, o transporte, a produção de metano, a agricultura, as indústrias, de um modo geral, todo mundo emite. Resumindo, tudo que a gente consome gera produção e transporte. Tudo que a gente consome gerando produção e transporte vai gerar alguma coisa de gás do efeito estufa. Então, o que nós temos que fazer? Enfrentar os gases do efeito estufa e o efeito estufa de peito aberto, sem medo. Não adianta nada eu falar assim, os bois não emitem metano, isso é conversa fiada. O efeito estufa não é do homem, é da natureza, faz parte do ciclo, isso é tudo besteira. Nós estamos atrapalhando, mas nós queremos continuar vivendo. E nós queremos continuar consumindo. Então, nós vamos continuar poluindo. O que nós temos que fazer? Reduzir a poluição ao mínimo possível. Chegar lá embaixo, poluir o menor possível, emitir a menor quantidade possível, porque aí nós conseguimos viver na Terra, dando tempo para ela amenizar os efeitos. E eu vou encerrar com uma frasezinha curta, que é o seguinte. Os gases do efeito estufa e o efeito estufa são um dos problemas ambientais que nós temos. Ele é um problema global, mas é porque nós temos outro. Nós temos esgoto em todo lugar, caindo no rio.
levando para o mar. Nós temos plástico no mar, o mar está empesteado de plástico. Nós temos as nossas águas que estão ficando cada vez piores, mais poluídas. Nós temos o nosso meio ambiente baixinho, assim, com gás carbônico, um monte de chuva ácida, os cambal, atrapalhando a nossa vida, dando mais problema respiratório, etc, etc. Na China, no Japão, os caras andam de máscara a vida inteira. Por isso que lá agora, para eles, não deu problema nenhum de pôr máscara. Todo mundo tem máscara em casa, só começar a pôr mais do que punha. Algumas escolas da China, na hora do recreio, o professor fala, hoje o recreio é no pátio, porque o dia não está poluído. Aí amanhã ele fala, hoje o recreio vai ser na sala de recreio, porque lá fora não dá para sair por causa de poluição. Isso aí não é efeito estufa, isso é poluição local. Então, como a gente vive, a gente para viver precisa consumir, a gente precisa viajar, a gente precisa de luz, a gente precisa de gás, todas essas coisas, nós temos que inventar tecnologias, métodos, processos, os que tiveram jeito aí, o que não tiver também vamos atrás, para reduzir a poluição num ponto que a Terra suporta. Lembrar que nós somos 7 bilhões de pessoas, todos consumindo, todos viajando, todos tendo energia, né? Só não tem quem não tem dinheiro, mas o caminho é todo mundo ter, e nós precisamos dar um jeito de viver assim. Tem ainda algumas tecnologias mais ousadas que estão sendo discutidas, por exemplo, pegar o gás que está no ar, o gás carbônico, o gás metano que está por aí, na hora que ele está sendo emitido, em vez de deixar ele escapar, a gente jogar ele dentro do poço de petróleo. Pode ser uma alternativa, não sei como é que está sendo feito isso, sei que já tem algumas coisas em estudo, mas de onde tiramos petróleo, de onde tiramos carvão, vamos devolver gás carbônico, vamos devolver metano, vamos devolver óxido nitroso, o que der para devolver, jogar lá embaixo, porque nós estamos fazendo a mesma coisa que a árvore. Nós estamos tirando do ar e enterrando lá no globo. Muito bom. Desculpe pelo cumprimento, mas eu não consegui resumir em tempo menor. Muito obrigado e até um outro dia. Qualquer crítica, sugestão, eu repito, eu estou aberto. Se eu falei alguma besteira, em algum número, em alguma coisa, pode mandar para mim que eu não me ofendo, até porque eu estou falando de memória, não tem transparência, não tem nada aqui, então pode ser que eu cometa alguma gafe, mas não vai invalidar o que eu falei. E eu repito, se alguém tiver alguma dúvida ou não acreditar em alguma coisa que eu disse ou achar que está errado, manda para mim que eu vou responder. E se eu tiver errado, a coisa mais fácil do mundo. Eu falo que estava errado e mudo, passa a ficar certo. Se eu tiver certo, você vai se convencer, porque eu estou sendo o mais honesto possível. Eu sou um consumidor, não sou desvairado, eu não ligo para moda, para coisa de muito conforto, isso não me pega. Mas eu tomo cerveja todo dia, eu tomo vinho, eu gosto de viajar, eu gosto de ter, assim, pescar, que é uma coisa que só gasta, não faz nada, é pescar para lazer, tanto que ele pega o peixe lá fora. É só para diversão. E eu quero continuar vivendo bem. Não adianta nada falar, vamos acabar com o efeito gás de efeito estufa, vamos, para de comer. Vamos comer só porcaria. Eu não quero isso. Se alguém falar para mim que se resolve o problema do efeito estufa se todo mundo virar vegano, é mentira, não resolve. Mas digamos que seja isso. Eu falo, eu não vou resolver, só se for obrigado. Porque eu passar a viver sem comer ovo, leite, carne, derivados, eu prefiro não viver. Então, nós temos que arrumar maneiras de ter uma vida confortável, saudável, boa, passear, tirar férias, o que der para fazer, consumindo menos os recursos da terra e poluindo menos. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Todo mundo dá a sua parte, todo mundo contribui um pouquinho, porque cada um é importante. Porque tudo que se polui é tudo que nós consumimos. Você pode chegar a fazer essa continha que você vai chegar lá. É uma coisa ligando a outra, começa na poluição e acaba no consumo. Ou começa no consumo e acaba na poluição. Muito bem, até mais. Eu vou estudar mais um pouco sobre o meio ambiente, de um modo geral, e vou fazer algumas apresentações sobre plástico, que é um caos, sobre o carbono no mar, que é outro abacaxi que não tem tamanho, sobre o aumento do nível do mar, que é outro abacaxi que não tem tamanho, e mais alguns outros probleminhas que nós estamos criando e que nós temos capacidade de resolver. Eu acredito que o homem, apesar de ser safado, ter todos esses problemas que nós conhecemos, política, lava-jato, não sei o quê, mas tecnicamente o homem evoluiu muito, tem muito para evoluir e vai conseguir resolver esses problemas. E para mim tem que resolver fazendo com que a gente viva bem, o melhor possível. Até mais. Vou pôr o óculos aqui que eu preciso desligar.